Beleza? Então, gente, vamos começar aqui falando do lançamento oblíquo. Pessoal, características do lançamento oblíquo. Primeiramente, todo lançamento oblíquo vai ter uma trajetória que vai ser uma parábola, como vocês estão vendo aqui, ó. Então, imagine que aqui tem uma pessoa e a pessoa deu um chute aqui, ó, na bola, e a bola descreve essa parábola. Tá? Vocês estão vendo aqui, ó, a bola está descrevendo essa parábola. Isso aqui já caracteriza ser um lançamento oblíquo, beleza? A gente tem que saber o seguinte, o que é importante a gente estudar aqui do lançamento oblíquo. Primeiro, temos que saber que no lançamento oblíquo, eu vou ter um ponto de lançamento, certo? De onde o projétil ou o corpo vai ser lançado. Esse corpo vai ter uma altura máxima e esse corpo aqui vai ter um determinado alcance. Isso é importante demais a gente estudar. A altura máxima atingida pelo corpo, o alcance e o ponto de onde ele está sendo lançado, certo? Todo lançamento oblíquo, ele tem uma velocidade, só que essa velocidade aqui é uma velocidade que ela vai estar inclinada, ó. Você tem uma velocidade aqui, essa velocidade aqui está inclinada. Essa é a velocidade inicial com que o projétil está sendo lançado. Toda vez que você tiver um movimento desse tipo, onde a velocidade está inclinada, a primeira coisa a se fazer é o quê? Decomposição vetorial da velocidade. Decomposição vetorial da velocidade é fazer o quê? É decompor essa velocidade aqui em duas componentes. Uma componente na direção x, que eu vou chamar isso aqui de Vx, e uma componente na direção y, que eu vou chamar isso aqui de Vy, certo? Deixa eu ajeitar aquele y lá. Aliás, ó, detalhe, isso aqui eu vou chamar de V0y e aqui eu vou chamar apenas de Vx. Professor, por que você está chamando aqui de Vx e aqui eu estou chamando de V0y? Porque a componente Vx ela sempre vai manter o mesmo módulo. Se eu desenhar o corpo em outras posições, tipo aqui, ó, deixa eu desenhar aqui. Se eu desenhar o corpo em outras posições, essa bolinha, digamos que a bolinha está passando aqui, aí passou aqui, ó, onde é a altura máxima, e aqui ela está caindo. Se a gente for desenhar a componente da velocidade, a componente Vx, essa componente Vx, ela terá sempre o mesmo tamanho, ou seja, a componente Vx em qualquer ponto ela terá o mesmo tamanho. Por que a componente Vx tem o mesmo tamanho? O mesmo tamanho significa o mesmo módulo. O tamanho vai ser igual e consequentemente a mesma direção e sentido, porque na direção horizontal, ou seja, no movimento do corpo projetado para frente, não existe nenhuma força resultante que altere a componente dessa velocidade. Tá? Não existe nenhuma força resultante na direção x que altere o módulo da velocidade x. Se não existe nenhuma força resultante que não altere nem o módulo, nem a direção, nem o sentido da velocidade Vx, então a velocidade Vx será constante em módulo, direção e sentido, de forma que o corpo na horizontal ele se move em MRU, movimento retilíneo uniforme. Novamente, a componente Vx, ó, a componente velocidade horizontal do projétil, não vai mudar nem em módulo, nem em direção nem em sentido, porque não existe nenhuma força resultante atuando na horizontal. A não ser que a questão falasse, tá, que tem aí sei lá, uma resistência do ar atrapalhando o movimento ou coisa do tipo. Mas aqui a gente vai desprezar, pessoal, sempre o atrito, tá? Sempre a resistência do ar. Então a componente Vx sempre será constante. Porém, olha só, eu chamei isso aqui de V0y. Por que eu chamei isso aqui de V0y? Porque essa componente, a componente da velocidade no eixo y, ela não vai ter o mesmo valor em todos os pontos. Ela vai diminuindo à medida que o corpo vai subindo, ó, aqui ela já vai ser menor. Então eu chamar isso aqui apenas de Vy. Aqui nem Vy eu tenho mais, quando eu tiver aqui na altura máxima, tá? Passou na altura máxima, não tem mais componente horizontal. E quando o corpo está caindo, ó, essa componente, aliás, aqui a componente y não tem, tá? Vx continua tendo. E quando o corpo está caindo, ó, o que acontece? A componente Vy vai aumentando novamente, até que ao retornar ao solo, ela vai ter o mesmo valor do que ela tinha quando estava saindo aqui, tá? Por que a Vy vai mudando? Porque a Vy, como o movimento é na vertical, e na vertical a gente tem a força gravitacional, a força peso, então como a força peso é para baixo, ela ora vai diminuir a velocidade y, quando o corpo está subindo, e ora ela vai aumentar a componente, o módulo da velocidade y, quando o corpo estiver caindo, tá? Então existe uma força na vertical que vai alterar o módulo dessa velocidade. Então nesse caso, como o módulo está sendo alterado,
a VY não pode ser constante. Só quem é constante aqui é a componente Vx. Tudo bem, galerinha? Então, ó, mais importante do lançamento oblíquo, mais importante não é nem saber a velocidade com que o corpo está sendo lançado, tá? O importante não é nem saber essa velocidade aqui, ó, essa de vermelho. O importante é você saber o que? É saber as componentes da velocidade, como é que ela vai estar se comportando durante todo o movimento. Beleza? Bom, nesse caso aqui, ó, como eu já sei que eu tenho que decompor a velocidade, né? Eu tenho que decompor a velocidade. Então, como é que vai ficar a componente Vx? Ó, a componente Vx, veja só. Eu vou dizer que aqui, deixa eu colocar aqui um ângulo, tá? Supor aqui que eu tenho um ângulo θ, ó. Vou dizer que aqui eu tenho um ângulo θ. Quem é que vai ser a componente Vx? Pessoal, a componente Vx vai ser a velocidade inicial com que o corpo foi lançado, vezes o cosseno ou seno, tá? Sempre Vx vai ser a velocidade inicial, vezes o cosseno ou seno. Quem é que vai ser Vy? Vy vai ser a velocidade com que o corpo foi lançado, vezes seno ou cosseno também. Ou seja, vai depender desse ângulo aqui. Sempre que o ângulo tiver colado, ó, aqui no caso, como aqui Vx está ao lado do ângulo, tá? Ó, Vx está ao lado do ângulo, então o Vx aqui vai ser quem? Vx vai ser V0 cosseno de θ, ó, porque Vx está ao lado do ângulo θ, ok? Posso até mostrar isso aqui para vocês, pessoal, de forma separada, só para tu entender o seguinte. Aqui tu tem Vx, aqui tu vai ter Vy, ó, se liga. E aqui seria a hipotenusa, que seria o V0. Como o ângulo aqui é feito com a horizontal, ó, o ângulo aqui é feito com a horizontal, esse ângulo θ, quem é que vai ser Vx? Ó? Se você fizer cosseno do ângulo θ, isso aqui ficou, eu vou ficar... Espero que eu não fique muito na frente. Não, acho que eu vou deixar a câmera um pouco mais embaixo aqui. Agora sim, ó. Gente, quem vai ser Vx, ó? Novamente, deixa eu tirar aqui o ângulo θ. Então, cosseno do ângulo θ vai ser Vx, cosseno é cateto adjacente, sobre a hipotenusa, certo? Então, nesse caso, ó, Vx será quem? Vx será V0 cosseno de θ. Certo? Vx vai ser V0 cosseno de θ. E quem é que será Vy? Ó, Vy está aqui em cima. Seno de θ é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Certo? Então aqui vai ficar seno do ângulo θ. Quem é o cateto adjacente? Cateto adjacente é Vy, a hipotenusa é V0. Logo Vy, se você isolar o Vy aqui em cima, ó, vai ficar V0 seno de θ, certo? Então nesse caso aqui vai ficar V0 cosseno de θ para Vx e V0 seno do ângulo θ, seno do ângulo θ para Vy, certo? O professor quer dizer que no caso sempre Vx vai ser V0 cosseno de θ e Vy vai ser V0 seno de θ. Não, isso aqui não é para você decorar. Se liga. Eu posso ter o ângulo θ sendo formado entre a velocidade inicial e a Vx. Então, se esse ângulo for feito com a horizontal, Vx sempre vai ser cosseno, tá? Mas se esse ângulo aqui, ó, foi feito com a vertical, então vai ser o que? Cosseno vai ser para Vy e seno será para Vx, tá? Então, se esse ângulo ele vier contrário, tá? Trocado, se o ângulo tiver aqui, ó, entre a velocidade inicial e o Vy, então Vy vai ser cosseno e Vx seria seno, tá? Então não é uma coisa para tu decorar, tá? Tu tem que saber na verdade com quem esse ângulo θ está fazendo a cola, né? Que a gente chama, o ângulo está colado. Com que ele está fazendo a cola? Se a cola for com Vx, Vx é cosseno. Se a cola for com o Vy, Vy vai ser cosseno. Inclusive tem até um macete, né, para você lembrar o seguinte: aqui na có, né, esse có lembra colado. Quem tiver colado vai ser cosseno, né? Aqui no caso Vx está colado com o ângulo θ. E esse sé aqui, ó, sé é quem está separado. Quem é que está separado aqui? Vy. Então Vy vai ser seno, tá? Então se tu lembra dessa regrinha aqui também, desse macetezinho, có tu lembra colado. Quem que está colado vai ser cosseno. Sé, né, do seno, sé aqui, se lembra o que? Separado. Quem está separado vai ser
seno. Beleza? Então a gente vai ter aqui, ó, Vx e Vy. Professor, o que mais a gente pode trabalhar aqui desse lançamento oblíquo? Outras coisas importantes que a gente tem que saber aqui é o seguinte, ó, primeiramente, a gente está vendo que o movimento do corpo ele se dá em duas direções simultaneamente. O corpo anda na direção X e na direção Y automaticamente, simultaneamente, tá? Caracterizando aí ser um lançamento oblíquo e ser um movimento bidimensional, porque acontece em duas dimensões. Então, nesse caso, a gente pode analisar os movimentos de forma separadas, ok? Eu posso analisar o movimento que acontece no eixo X e eu posso analisar o movimento que acontece no eixo Y, como se estivesse estudando dois movimentos separados, independentes, eixo X e eixo Y. Bom, aí veja só, no eixo X a gente já sabe que a componente Vx não muda módulo, não muda direção, não muda sentido. Logo, o corpo se movimentando na direção X, ele está em MRU, tá? Movimento retilíneo uniforme, ele está percorrendo distâncias iguais em tempos iguais. Então, nesse caso, como ele anda em MRU, todas as equações do MRU podem ser utilizadas para cá. Bom, no MRU a gente só tem uma função que se trabalha com ela, né, que é a função horária da posição. S igual a S0 mais V0t. O meu mais ali ficou parecendo um produto mais Vt. Lembrando que esse V é a velocidade x, ó. Ok? Vx. Só que aqui, pessoal, é comum a gente chamar de x e não de y, né? Então, em vez de eu chamar de S e S0, eu vou chamar de x igual a x0 mais Vx vezes o tempo. Então, isso aqui é o que a gente tem para se trabalhar no eixo X. Só fiz uma troca aqui, né? Troquei o S por X, o S0 por X0. Bom, no eixo Y, a gente sabe que no eixo Y eu vou ter o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Por que eu sei que é MRUV? Porque o corpo, ao subir e descer, ele está alterando o módulo da sua velocidade, tá? Além de alterar módulo, altera também o sentido, porque a hora aponta para cima, a hora aponta para baixo. Uma vez que está sendo mudado o módulo, então isso aqui é um MRUV, porque esse MRUV acontece com uma aceleração constante. E a aceleração aqui do corpo é a própria aceleração gravitacional, é o próprio G. Então aqui vai ficar o seguinte, ó. Quais são as equações do MRUV que a gente tem lá? Lembra que no MRUV a gente tem a função horária da posição, função horária da velocidade, a equação de Torricelli. Então eu vou reescrever a equação horária da posição agora aqui para o lançamento oblíquo, só que agora eu vou chamar isso aqui de y. Então y igual a y0 mais v0y, fiquem atentos, sempre no eixo y é a velocidade inicial y, tá? v0yt mais gt ao quadrado dividido por 2. Subir um pouquinho para não ficar na frente. Aqui vai ficar função horária da velocidade, v0y, vy igual a v0y mais gt, certo? E a equação de Torricelli é v ao quadrado y, é a velocidade inicial y ao quadrado, mais 2 vezes g vezes a altura, eu vou chamar isso aqui de delta y. E a gente também sabe que lá no MUV eu posso dizer que a velocidade média, que é delta y por delta t, é a média das velocidades. No caso, isso aqui é v0y, né? Isso aqui é vy. Então a gente vai ter essas equações aqui, nos quais eu vou chamar essa daqui de equação 1, a equação 2, a equação 3 e a equação 4. Beleza? Então todas as equações do MRUV eu também posso utilizar aqui no lançamento oblíquo. Muita gente acha às vezes que quando está estudando isso aqui, pensa que está aprendendo novas equações. Pessoal, são as mesmas equações que você aprendeu lá no MUV, as mesmas. A gente está apenas fazendo agora algumas adaptações. Por exemplo, em vez de eu chamar de delta S, né, eu chamo de delta Y, já que os movimentos agora são simultaneamente na vertical e na horizontal. Beleza? Bom, aí vamos lá. Ó. O que mais a gente pode trabalhar aqui no lançamento oblíquo? Pessoal, no lançamento oblíquo sempre é perguntado duas coisas. Primeiro, altura máxima que o corpo atinge e alcance. O que seria, na verdade, o alcance? O alcance
corresponde ao quilo que o corpo anda na horizontal. Então, alcance, ó, isso seria o alcance. Alcance é o quanto o corpo anda para se deslocar no eixo X, tá? Quando ele retorna para o mesmo nível, ele tem um alcance aí que a gente tem que saber calcular esse alcance. E a altura máxima, o que seria a altura máxima? É o quanto o corpo sobe, né? Altura máxima, vou chamar essa altura máxima aqui de H, tá? A altura máxima é justamente o quanto ele atingiu na vertical, o deslocamento máximo que ele tem na vertical em relação ao nível de onde ele foi lançado. Então isso aí seria aí a altura máxima. Então a gente tem duas coisas, a altura máxima e o alcance para se calcular, tá? Muito comum se perguntar qual foi a altura máxima que o corpo atingiu e qual é o alcance máximo. Bom, veja bem, se você está analisando a altura máxima, pessoal, altura máxima, a gente tem que pegar quais equações da altura máxima. A gente tem que ver o seguinte, onde é que tem a altura aqui? Na equação 3, ó, na equação 3 tem a altura, dá para trabalhar por aqui, ó, na altura máxima, eu posso tirar a equação da altura máxima pela equação 3, ou eu posso também tirar pela equação 2. Por que pela 2 ou pela 3? Porque para atingir a altura máxima, VY tem que ser igual a zero, tá? Então, para atingir a altura máxima, VY tem que ser igual a zero. De novo, para o corpo atingir a altura máxima, o VY, né, quando você joga o corpo para o alto, que ele para, é porque ele atingiu a altura máxima, ou seja, o VY tem que ser igual a zero, porque o VX continua. Ele continua andando para frente, só que ele não sobe mais. Então, eu vou pegar o seguinte, ó. Como eu não sei quanto tempo o corpo gasta para atingir a altura máxima, eu pegarei essa equação 3 aqui, ó. Então, na equação 3, vou só colocar assim, ó. Condição para atingir a altura máxima. Gente, qual é a condição para atingir a altura máxima? É que a velocidade final na direção y seja igual a zero. Condição para atingir a altura máxima, Vy igual a zero. Então, nesse caso, se eu pegar a equação de Torricelli aqui, ó, vai ficar o quê? Vai ficar V ao quadrado é V inicial y ao quadrado. Tem um detalhe, tá, pessoal, que eu não falei aqui para vocês. Eu estou considerando que o meu referencial, ó, é positivo para cima, tá? Estou considerando que tudo que é para cima é positivo. Então, nesse caso, como o corpo está subindo para atingir a altura máxima e a gravidade ela aponta para baixo, né? Ó, a gravidade ela aponta para baixo, então a gente vai considerar que a gravidade ela vai ser negativa por questão de referencial, tá? Então, por questão de referencial, como o movimento, eu estou considerando que o referencial para cima é positivo, a gravidade será, como ela aponta para baixo, ela é negativa, certo? Então, nesse caso aqui, eu vou colocar assim, ó. Voltando aqui, vai ficar menos 2g delta y. Só que entendo que esse delta y é a altura máxima, tá? O delta y é a altura máxima. Alguns livros chamam de delta y, outros livros chamam apenas de h mesmo. Então, entendo que esse delta y aqui é a altura máxima. Então, vou só fazer aqui uma mudança. Eu vou chamar isso aqui de h máximo. Isso aqui ficar h máximo, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade final é zero, Vy, né? A condição para atingir a altura máxima é que a Vy seja zero. Aqui vai ser V0 y ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes a altura máxima. Pega esse termo todinho que está negativo, passa para o outro lado, ficará positivo, vai ficar 2g h máximo igual a V y inicial, V0y. Logo, a altura máxima, ó, vai ficar igual a V inicial y ao quadrado dividido por 2g, tá? 2g. Agora sim eu tenho uma expressão para a altura máxima e lembrando, tá, que eu também posso
deixar assim, né? Altura máxima. Lembrando que quem é V0y? V0y é V inicial vezes seno de θ. Então posso escrever isso aqui como sendo V inicial, seno de θ, tudo isso ao quadrado, dividido por 2 vezes o valor da gravidade, tá? Às vezes é muito comum também você encontrar no livro do ensino médio dessa maneira aqui. Você sabendo dessa primeira aqui já, só saber que V0y, que é a componente da velocidade y, é V inicial vezes o seno de θ. Beleza? Então a gente já tem uma equação aqui para a altura máxima. Tá, essa daí eu já posso dizer que você pode memorizar. Essa daí eu já posso falar que você pode decorar, porque ela sempre vai ser essa mesmo, para você calcular a altura máxima, tá, obtida pelo corpo. Uma outra coisa que a gente tem que saber é calcular esse alcance, ó. O alcance, que eu estou chamando isso aqui de A, tá? Tá aqui o alcance. Como é que a gente faz para chamar, aliás, para calcular o alcance, pessoal? Ó, se liga aqui, ó. Para a gente calcular o alcance, vamos considerar o seguinte. Vamos considerar que nesse meu desenho aqui, o corpo partiu de uma posição inicial. Chamar isso aqui de posição inicial, chamar isso aqui de 0, tá? Partiu da origem. Digo que essa bolinha aqui partiu da origem, beleza? Então, se partiu da origem, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa equação aqui, ó, a equação que a gente descobriu, né, a equação que descreve o movimento do corpo no eixo X. Eu vou pegar essa equação aqui e vou simplesmente trocar x por A, vou chamar de alcance. x0 é 0, estou considerando que o corpo parte da origem, e vai ficar A, né, A igual a Vx vezes t. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. Então, para o alcance máximo, vou colocar assim, ó, para o alcance máximo temos, tá? Para o alcance máximo. Então vai ficar como? A fórmula do alcance. Alcance é a velocidade x vezes t, tá? Porque eu estou dizendo que x é o alcance, né? Estou considerando que x0 é a posição inicial. Então x será o alcance. Bom, veja bem, pessoal, se eu quero calcular o alcance máximo, aliás, isso aqui não seria nem o alcance, tá? Deixa eu reescrever isso aqui. Isso aqui vai ser para um alcance qualquer. Porque se for um alcance máximo, tem que considerar lá a questão do ângulo ser 45 graus. Então, para o alcance do corpo, ó, para o alcance do corpo, então vai ficar o seguinte, ó, x é igual a x0 mais vx vezes t. Só que eu estou considerando que x0 é a posição inicial do corpo, ou seja, ele partiu da origem. Então aqui vai ficar x é igual a Vx vezes t, tá? Isso aqui seria 0. Mas esse x vai ser quem? Justamente o alcance. Então aqui vai ficar Vx vezes t. Essa é a fórmula do alcance. Só que não é assim que ela aparece para você no livro, tá? Não é assim que ela vai aparecer. Ela aparece um pouco mais feiosa. Por quê? Primeiro você tem que saber o seguinte, ó, esse tempo aqui, que tempo é esse? Esse tempo é o que a gente chama de tempo de voo. Tempo de voo. O tempo de voo é o tempo que o corpo permanece no ar, ou seja, o tempo de voo é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Então esse tempo aqui é o tempo que o corpo permaneceu no ar, o tempo que ele gastou para subir mais o tempo que ele gasta para descer. Então a gente vai calcular aqui o seguinte, quanto tempo ele gasta para subir, o tempo que ele gasta para subir é o mesmo que ele gasta para descer, para encontrar esse tempo de voo e colocar aqui de novo dentro dessa equação. Então eu vou aqui, ó, para o lado oposto da página, porque lá embaixo não tem mais espaço. Então vou reescrever aqui de novo a fórmula do alcance, ó. Alcance é a velocidade x vezes o tempo de voo. Pessoal, para a gente saber o tempo de voo, basta você saber o tempo de subida. Sabendo quanto ele gasta para subir, você soma com o que ele gasta para descer. O mesmo tempo que ele gasta para subir é o mesmo tempo de descida. Para a gente saber esse tempo de subida, ó, eu posso pegar aqui a função horária da velocidade, ó, v igual a v0y mais gt. Para calcular o tempo de subida eu uso essa equação aqui, ó. Por que eu uso essa equação aqui? Porque eu sei que no tempo de subida a velocidade final vai ser 0. Aqui vai ficar v0y, usando a questão do referencial, isso aqui vai ficar g tempo de subida. Então isso aqui vai ficar gts, né, ó, tempo de subida é igual a v0y. Então o tempo de subida é a velocidade inicial y dividido pela gravidade, ó,
temos aqui então o tempo de subida, certo? Isso aqui é o tempo de subida do corpo. Mas, como a gente já sabe, o tempo de subida é igual ao tempo de descida, né? Então, ó, o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ou seja, quem é o tempo total? É como se fosse duas vezes o tempo de subida. O tempo total é a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Ou seja, o tempo total é duas vezes o tempo de subida. Ou seja, o tempo total é duas vezes V0y dividido pela gravidade. Isso aqui é o que a gente chama de tempo de voo, certo? Agora eu faço o que, ó? Venho aqui e coloco alcance é a velocidade x vezes esse tempo de voo, que é duas vezes v0y dividido por g. Beleza? Só que você sabe que Vx, quem é Vx? Vx é V0 cosseno de θ. E Vy é V0 seno de θ dividido por g. Então já está ficando um negócio mais diferente do que a gente estava acostumado, só Vx vezes o tempo de voo, né? Fica isso aqui. Ou melhor, reescrevendo, isso aqui vai ficar V0 ao quadrado, que multiplica duas vezes seno de θ, cosseno de θ, seno de θ, cosseno de θ, tudo isso dividido por g, certo? Pessoal, tem uma relação trigonométrica aqui que diz que 2 seno de θ cosseno de θ, né? Você no caso teria lá na matemática, você já deve ter visto isso aqui. Deixa eu colocar aqui de novo a caneta. Lá na matemática a gente vai ter isso aqui, ó. Seno de A mais B é o seno de A vezes o cosseno de B mais o seno de B vezes o cosseno de A. Isso a gente tem lá na matemática. Só que no caso aqui nem é A nem é B, né? Aqui no caso, pessoal, deixa eu colocar aqui de novo, ó. É seno de θ, tá, ó. Aqui é seno de θ. Cosseno de θ, seno de θ. Então só quero chegar numa expressão que deixe isso aqui um pouco mais simples de se trabalhar. Então aqui vai ficar um pouquinho de matemática agora, né? Seno de A mais B é a mesma coisa de θ mais θ, né? Ó, porque aqui não é seno de A, aqui é seno de θ e cosseno de θ. Então é como se fosse seno de θ mais θ. θ mais θ. Que no caso seria então seno de θ, cosseno de θ, mais seno de θ vezes cosseno de θ. Ou seja, seno de θ mais seno de θ, isso aqui na verdade é como se fosse seno de 2θ, tá? Seno de 2θ é a mesma coisa de duas vezes o seno, isso aqui tudinho é a mesma coisa que 2 seno de θ, tá? É o seno de 2θ. Aliás, desculpe, isso aqui na verdade é isso mesmo, ó, seno de, eu estava fazendo confusão aqui, seno de θ mais o seno de θ é a mesma coisa que o seno de 2θ, certo? É claro que você não vai fazer isso na prova em canto nenhum. Estou só mostrando que tudo isso aqui, ó, seno de θ, cosseno de θ, tudo isso aqui é a mesma coisa, que aqui vai ficar seno de 2θ, né? Seno de θ vezes cosseno de θ mais seno de θ vezes cosseno de θ é 2, ó, seno de θ cosseno de θ. Deixa eu só dar um destaque aqui, pessoal. Isso aqui tudinho, ó, 2 seno de θ cosseno de θ é o que a gente tem aqui, né, ó. Isso aqui tudinho é 2 seno de θ cosseno de θ. Estou indo longe agora, viu? Estou puxando pela memória aqui. Só que 2 seno de θ cosseno de θ é seno de 2θ, certo?
seno de 2θ. Então aqui, ó, eu vou trocar tudo por seno de 2θ. Então deixa eu pegar aqui de novo o azul. Então aqui vai ficar alcance é a velocidade inicial ao quadrado vezes seno de 2θ dividido por g. Então isso aqui é uma maneira mais fácil, tá? Do que, aliás, nem é mais fácil, é mais simplificada de você calcular o alcance quando você não tem o tempo. Você não tem o tempo, ó. Às vezes a questão não te dá o tempo e pergunta qual é o alcance, descrito pelo corpo. Então você pode usar essa equação aqui direta, sem você saber o tempo, tá? Velocidade inicial ao quadrado vezes seno 2θ dividido por g, onde esse θ aqui corresponde ao ângulo de lançamento, tá? Esse θ aqui corresponde ao ângulo de lançamento. Beleza? E, gente, para finalizar aqui, ó, nossa aula, existe outra coisa que a gente chama de alcance máximo. Alcance máximo, que também é comum de aparecer em lançamento oblíquo. Alcance máximo. Gente, o que seria o alcance máximo? Essa fórmula aqui que a gente encontrou é a fórmula do alcance, é considerando que esse θ aqui é um θ fixo, tá? É um θ fixo. Agora imagine o seguinte, ó. Eu posso obter alcances diferentes lançando o corpo com a mesma velocidade. Basta que esse θ aqui esteja variando. Se eu fizer várias inclinações diferentes, eu posso ter alcances diferentes. Por exemplo, ó, imagine que aqui você tem o corpo, né, ó, a partícula, que ela vai ser lançada, e vamos dizer que ela vai ser lançada com a velocidade de, sei lá, 30 metros por segundo. Eu posso ter um alcance assim, ó, bem baixinho. Ó, eu posso ter um alcance aqui bem baixinho. Eu posso ter um alcance com a mesma velocidade. Eu posso ter um alcance com uma grande altura, mais um alcance baixo, né? Nota que se eu for mudando a inclinação, pessoal, eu estou lançando o corpo com a mesma velocidade, tá? Mas eu estou mudando a inclinação. Se eu mudar a inclinação, eu posso estar mudando aqui os alcances, tá? Então, se eu mudar a inclinação, ó, se a inclinação for maior, eu posso ter um alcance assim, ou eu posso ter uma inclinação, né, que nem seja tão alta, nem tão baixa, um alcance aqui intermediário, tá? Então depende muito desse ângulo que eu estou fazendo. Então a pergunta é a seguinte: qual deve ser o ângulo necessário para que o corpo atinja o alcance máximo, tá? Qual deve ser a velocidade inicial? Aliás, velocidade inicial não, qual deve ser o ângulo que o corpo tem que ter para que o alcance seja máximo? Então nesse caso aqui, ó, eu vou pegar a fórmula do alcance. Cadê a fórmula do alcance? Tá aqui, ó, a fórmula do alcance. E se liga aqui, gente, ó, a fórmula do alcance é a velocidade inicial ao quadrado vezes o seno de 2θ dividido por g. É essa fórmula aqui que me diz que o alcance máximo, para que eu obtenha um alcance máximo, o ângulo tem que ser de 45. Por que tem que ser de 45? Ora, veja bem, ó, se a velocidade aqui é a mesma, e a gravidade também é a mesma, o alcance vai ser diferente de acordo com o valor da função seno. E a função seno a gente sabe que ela é limitada, né? O seno, ela tem um valor máximo quando o ângulo, quando θ for igual a 1. Aliás, desculpa, quando θ for igual a 90. A função seno atinge o valor máximo quando o seno é igual a 90, tá? Então nesse caso aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo desenhar aqui para vocês. Isso aqui é o que a gente chama de ciclo trigonométrico, vocês lembram? O ciclo trigonométrico. Tem aqui o primeiro quadrante, segundo, terceiro, quarto quadrante. Então nesse caso aqui, ó, a função seno pode assumir valores de -1 a 1, né? Quando o seno é 90 graus, né? Faz um ângulo aqui de 90 graus, seno 90 vale quanto? 1, que é o valor máximo da função seno, né? Então no caso, seno de 90 é igual a 1. Então por que o θ aqui, para um alcance máximo, tem que ser 45? De novo, ó, por que o ângulo tem que ser de 45 graus para que o alcance seja máximo?
Porque se você colocar 45 graus aqui, alcance V inicial, seno de 45, opa, tem um 2 lá, né? 2 vezes seno de 2 vezes 45, né, ó, dividido pelo valor da gravidade. Nota que 2 vezes 45 vai dar 90, então vai ficar seno de 90. Seno de 90 vale quanto? Vale 1. Por isso que o alcance máximo tem que ser igual a 45 graus, porque 45 graus, eu coloco aqui, vezes 2 dá seno de 90. Seno de 90 vale 1, que é o valor máximo da função seno. Então, nesse caso, o ângulo para obter o alcance máximo tem que ser 45 graus. As pessoas já decoram isso aqui de cara. Todo mundo, quem já estudou lançamento oblíquo, já lembra que é de 45 graus, mas não sabe por quê. Porque a função seno, como ela é limitada, ela atinge o valor máximo dela igual a 1. Quando você coloca lá na fórmula do alcance o valor de 45, vai dar seno de 90. Então, θ igual a 45 é para um alcance máximo. Com a mesma velocidade, eu posso obter um alcance máximo se o corpo for lançado com um ângulo de 45 graus. Beleza, gente? Eu acho que deu então para a gente explorar tudo que envolva aí a parte de lançamento oblíquo. Inclusive essa equação aqui, ó. Essa equação aqui foi necessário você saber dela. Quem fez a prova do Enem, se eu não me engano, o Enem 2015 ou 2016, o Enem cobrou uma questão lá que falava de uma mola que tinha um K mole e um K duro. E para você saber fazer a questão, saber o alcance, acho que era uma questão que falava do estilingue, você tinha que saber a fórmula do alcance aí, tá? Essa fórmula do alcance então foi cobrada na prova do Enem, acho que 2015 ou 2016, e eu vou resolver essa questão aí depois no meu canal, para você ver como a questão caiu na prova do Enem. Beleza, galera? Então, se gostou da aula, não esquece, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula e ajude o canal do professor aqui a continuar crescendo. Fiquem atentos às questões relacionadas a esse assunto. Vou colocar aí um arquivo com 5 ou 6 questões para a gente trabalhar a parte do lançamento oblíquo. Beleza, galera? Valeu, por hoje é só. Até a próxima!